Oi, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser uma aula de exercícios, né? Como vocês viram, eu vou estar resolvendo alguns exercícios. Meu nome é Thaís Martins, sou a professora de geometria de vocês, de matemática, dessa parte de geometria, né? E hoje nós vamos estar resolvendo alguns exercícios que estão relacionados ao cálculo da bissetriz. Como nós vimos, pessoal, a bissetriz, ela é aquele a bissetriz é aquele segmento de reta, né, que pode passar, que passa, né, pode não, que passa dividido em duas partes iguais. Ela acaba por formar dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos que possuem a mesma medida. Essa é a característica da bissetriz. Então, hoje nós vamos estar resolvendo alguns exercícios relacionados a isso. Vamos lá. Esses são os exercícios que a gente vai estar resolvendo hoje, né? Cada um conforme a sua dificuldade, e aí a gente vai estar respondendo, vão ser 5 questõezinhas sobre o cálculo de bissetriz, ok? Só relembrando a vocês que bissetriz é aquele segmento de reta que parte dividindo um ângulo em dois ângulos iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 20 graus e aí eu traço uma bissetriz nesse ângulo, né? Ou seja, eu traço uma semi-reta que vai passar dividindo esse meu ângulo em dois iguais. Então, se ele mede 20, eu vou formar duas partes de 10. Então, eu formo dois ângulos em 10. É como, gente, se você pegasse, sabe, quando a sua mãe deixa o último pedaço de bolo na geladeira, o último pedaço de bolo de chocolate, ou então do seu bolo preferido. E aí você olha e vê, vixe, só tem um pedaço. Eu vou comer logo, antes que meu irmão chegue, ou minha irmã, ou alguém que eu tenho que dividir chegue, e daí eu não possa mais comer esse último pedaço de bolo. E daí a bendita pessoa, na hora que você tá tirando o bolo, ela chega e diz, cheguei, eu quero um pedacinho. E daí a sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, sei lá quem for, você vai dizer assim, divida, pode dividir. Aí você tem que dividir. Nesse momento que você tem que dividir, tá você e a pessoa, todos os dois olhando para um pedaço de bolo. Quero ver aí como é que ela vai dividir, porque eu vou pegar o pedaço maior. Aí você pega e olha e divide milimetricamente em duas partes iguais. Tá, faca. E você forma dois outros pedaços, de um pedaço você forma dois outros pedaços que estão do mesmo tamanho. Por quê? Porque você sabe que se você cortasse, ele pegaria o pedaço maior, talvez, né? E aí você acabaria ficando com um pedaço menor. Então é isso que a bissetriz faz. Ela pega esse pedaço de bolo, ela pega esse ângulo e divide no meio, formando dois ângulos iguais, mesma medida, de mesmo tamanho, dois ângulos congruentes. Então, olha para a figura abaixo. Isso aqui não parece muito, mas imagina que aí você tem a presença de... Você tem um ângulo, tá? E nesse ângulo, ó, pessoal, tá, existe uma bissetriz aí que está sendo exatamente dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que se você somar esse ângulo A com 54, você vai ter o ângulo total, né? Se você somar o A mais o 54, você vai ter o ângulo total. Porém, né? Porém, como essa reta é uma bissetriz, ela permite com que esse ângulo A ele seja exatamente igual ao 54. Por quê? Porque a bissetriz ela pega esse ângulo total e o divide em duas partes iguais. Então, esse ângulo A
vai ser igual a 54. Thaís, e se eu quisesse saber a medida desse ângulo completo? Como era que eu iria fazer? Então, você tem que somar a medida desses dois, né? Ou você pega esse valor aqui, ó, o valor de um dos dois, e multiplica por 2. Então, qual seria a medida desse ângulo total antes de eu traçar a matriz? Seria 54 vezes 2. Tá? E aí você ia obter um valor de 2 vezes 4, 8. Né? 2 vezes 5, 10. Um valor de 108 graus. Tá? Então, essa seria a medida do seu ângulo total. Só que o seu ângulo total, como ele mede 108, ao você traçar a bissetriz, você pega esse 108 e divide exatamente no meio, né? Então, você fica com um ângulo de 54 e outro ângulo aí de 50. Então, logo, né, a medida de A vai ser igual a 54 e a medida do ângulo total, vou colocar aqui, a medida do ângulo total vai ser igual a 108 graus. Não tem retinha, né, mas eu vou colocar aqui, ó, A, O, B, né? Então, a medida desse ângulo aí, ó, AOB, é 108 graus. Beleza? Agora, pessoal, vamos para o nosso próximo ângulo, né? Nós temos esse ângulo aí, ó. E eu tracei uma bissetriz. O que eu acabei, gente? Acabei formando dois ângulos iguais, dois ângulos de mesma medida, né? E a soma desses dois ângulos dá igual ao ângulo total. Mas como eles dois são iguais, isso significa dizer que A é igual a 20, né? A é igual a 20, então eu posso substituir aqui, ó, A por 20. Então, se eu perguntasse a você qual é a medida desse ângulo antes de eu traçar a bissetriz, o que você me responderia? Bom, a medida antes seria a soma dos dois. Então, nesse caso, 20 mais 20, que daria um ângulo de 40 graus, certo? Isso significa dizer que a soma de A mais 20 daria igual a 40, que seria o ângulo total, né? A medida desse ângulo completo, já que eu tracei uma bissetriz e dividi esse ângulo em duas partes iguais, então essa partezinha aqui, ela vai ser exatamente igual a essa. Beleza? Agora, pessoal, vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Traçar a bissetriz, como nós vimos, é dividir esse ângulo em duas partes iguais. Nós vamos fazer duas coisas nessa questão. Nós vamos descobrir qual o valor de x e nós vamos calcular o ângulo total, tá certo? O ângulo completo. Eu vou pedir para vocês a medida de A, O, R, que é a medida desse ângulo todo. E vou pedir para vocês a medida de PR, que é só esse ângulozinho aqui, ó. Vou pedir para vocês. Como é que você resolve uma questão dessa? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o valor do x.
Porque quando você descobrir o valor do x, aí você consegue, substituindo aqui, descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui, ó, POR. E aí, descobrindo quanto mede esse ângulo, você consegue calcular a medida AOR, né? Gente, primeira coisa, a bissetriz, ela vai passar dividindo e formando dois ângulos iguais, beleza? Então, isso significa o quê? Significa que 3x menos 10, ele tem que ser igual a 20. Não existe outra opção, né? 3x menos 10 vai dar igual a 20. Então, você vai ter que resolver essa equação para descobrir o valor de x. Como nós fazemos, tudo que tem letra, até número que tem letra fica de um lado, e aquilo que não tem vai para o outro lado da igualdade. No caso, eu repito aqui quem já estava, e o restante que eu vou mudar, eu mudo a operação. Negativo, subtraindo, vem somando. Positivo, mais 10, né? O que eu não vou mexer, eu repito. 20 mais 10 é igual a 30, né? E esse 3, Thaís, eu quero só o valor de x, eu não quero o valor de 3x. Esse 3 que está multiplicando, você passa ele para lá, dividindo. Então, agora você tem 30 dividido por 3, beleza? E aí você descobre que esse seu x, ele é igual a 10. E aí, Thaís, descobri o valor de x. Agora, como é que eu descubro o valor de POR e de AOR? Você vai pegar aqui, ó, e vai substituir. Então, seria 3 vezes 10 menos 10. Thaís, mas eu tive uma ideia melhor. Você não me disse que POR ele é igual a esse outro de cima, no caso o AOP? Uhum. Então, se o de cima mede 20, eu não preciso nem substituir para descobrir que o valor desse ângulo é 20 também. Exatamente, a medida de vai ser igual a 20 graus, porque o de cima é igual a 20. E se você observar, ó, quando você substituir o valor do seu x, você também vai encontrar 20. Porque 3 vezes 10 aqui é igual a 30, né? E 30 menos 10 dá igual a 20. Então, isso significa que a sua medida de POR é 20. Agora, eu quero a medida do ângulo completo. Se eu quero a medida dessa parte aqui e dessa parte aqui, quanto é que vai ser? A bissetriz divide em duas partes iguais. Então, para eu saber a medida do ângulo completo, é só pegar a medida de qualquer um e multiplicar por 2. Então, 20 vezes 2 vai ser 2 vezes 0, 0, e 2 vezes 2, 40. Então, a medida de AOR vai ser igual a 40, que é o dobro da medida de qualquer um dos dois. Beleza? Agora, vamos para a próxima. Olha só, aqui eu tenho um ângulo. O que é que você vai querer agora? Quero a medida de x, quero a medida de AOC e quero a medida de AOB. Então, vamos lá. Primeira coisa, medida de x, tá? Para eu calcular o x, eu preciso observar a relação, né? E para eu calcular o AOC também eu preciso observar a relação. Eu tenho que foi traçado uma bissetriz, significa que esse pedaço é igual a esse. Então, isso significa que 5x menos 20 é igual a 2x mais 10, certo? Os números que possuem letra acompanhando ficam de um lado e os que não vão para o outro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. 5x tem letra, né? Que é 5x.
Então, fica aqui. Menos 20 não tem, vai para lá. Vai para lá como mais 20, né? Sinalzinho de igual. O 2x, ó, tem letra, então ele vai ter que mudar de lado. Tá positivo, vem para cá no negativo. Menos 2x, né? E o 10 é só número, vai continuar aí. 10, 20 negativo, vem positivo. Mais 20. Ok? Resolvido. 5 menos 2. Olha, pessoal, eu só posso subtrair letras que possuem, que são iguais. Por exemplo, aqui é 5x e aqui é 2x. Eu não posso, por exemplo, tirar 5x de 20. Não posso. Eu não posso somar 2x mais 10 e dizer que isso vai dar 12x. Eu não posso. Eu só posso resolver os que são iguais. Os iguais se resolvem. Os diferentes nem se cheiram, tá? Os iguais se resolvem. Então, aqui, ó, 5x, ele é parecido com 2x, porque todos os dois vão ter um x acompanhando, tá? E o 10 aqui, eu posso somar com esse 20, porque não tem nenhuma letra acompanhando. Então, 5x menos 2x vai dar igual a 3x. E 10 mais 20 dá igual a 30. Esse x que está multiplicando, ele passa para lá. Esse 3 que está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 3. E o seu x vai ser igual a 10. Tá bom? Então, qual vai ser a medida desse ângulo? Substitui aí por 10. 2 vezes 10 mais 10. Quanto é que vai dar? 2 vezes 10, 20. 20 mais 10, 30. Então, se esse de baixo mede 30, esse de cima também é igual a 30. E o ângulo completo vai medir... O ângulo completo vai medir 60 graus, que é 2 vezes 30 ou 30 mais 30. Como você quiser. Como foi que tu fez, Thaís? Eu peguei qualquer... Você pode pegar qualquer um, a de cima ou a de baixo, tá? Vou pegar a de baixo. Você vai no lugar do x colocar o valor que você descobriu. No caso é 10. E o restante você repete. Certo? Aí é só resolver. 2 vezes 10, 20. Repete, né? E 20 mais 10 é igual a 30 graus. Beleza? Vamos para a última, antes de finalizarmos a nossa aula. É a última, né? É. Vamos para a última, antes de finalizarmos a nossa aula. Do mesmo jeito, pessoal, ó. Tracei a bissetriz, né? A reta OP é a bissetriz. Então, isso significa que 3 menos 5 é igual a 2x mais 10, né? Em negativo. E o restante eu vou só repetir, tá? Agora eu vou deixar todos o que são só números do outro, certo? Então esse menos 5 vai-se embora para lá. Aqui vai ficar só as letras. Então vou ficar com 3x. Aqui, ó, o menos 2, né? Menos 2x. Igual a 10, com sinal de menos, negativo, subtraindo, vai para lá, positivo, somando, mais 5, né? 3 menos 2, 1.
Então, 3x, 2x, sobra só 1x. E 10 mais 5, 15. Então, isso significa que x é igual a 15. Como é que eu resolvo? Substituo aqui em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nessa segunda, tá? 2 vezes 15 mais 10. 2 vezes 15, pessoal, é igual a 30, né? Trinta mais 10 significa que esse ângulo aqui é 40 graus, ele vai medir 80 graus, que é 40 vezes 2, né? Então, o ângulo completo mede 80 graus. Pessoal, nessa aula, eu sei que algumas dessas questões já foram feitas, né? Algumas dessas questões foram resolvidas, né? Em aulas anteriores. Porém, o objetivo com essa aula é permitir que vocês tenham uma compreensão melhor. Eu sei que vocês têm dificuldade de contar, resolver equações, né? Igualdades como essa, por exemplo, coisas que tem x, como é que eu faço para resolver, então? Então, o meu objetivo com essa aula foi não somente passar para vocês sobre bissetriz, que ela forma duas partes iguais, mas permitir que vocês entendessem melhor como vocês podem resolver uma equação dessa do primeiro grau em uma situação prática, tá? O conceito de bissetriz vocês vão levar até o finalzinho do ensino médio, porque vocês vão resolver muitas questões, tanto sobre ângulos, como sobre triângulos, como circunferência, qualquer coisa, onde você vai ter uma reta que vai passar dividindo ao meio, né? Você vai ter a presença da bissetriz. Então, por isso eu quis trazer para vocês mais exercícios para que vocês pudessem fixar melhor esse assunto. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Em caso de dúvidas, entre em contato comigo. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, um cheiro bem grande, que Deus abençoe vocês e até a próxima aulinha, tá certo? Muito obrigada, tchau, tchau.